Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos, dá aquele like também pra gente ganhar destaque no YouTube. E se você não conhece nossas redes sociais, tudo está na descrição, como Twitter, Instagram, site, fanpage. Além disso, tem a campanha do Central HQs que você vai ajudar muito participando, que é Central HQs rumo aos 60 mil inscritos. Eu coloquei um tutorial ali de criação de playlist. Com isso, a gente vai subir ali nos destaques do YouTube, de forma que atraia outras pessoas que podem se inscrever aqui no canal. Também vou deixar na descrição os links para caso vocês queiram adquirir os materiais que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Começando por Bestiários, uma publicação da editora Panini Comics, uma HQ que tem o preço de R$ 15,90, capa cartonada, tem orelhinha aqui, papel offset, as páginas iniciais são coloridas, ok? Cerca de 210 páginas. Tem 4 volumes lançados até agora no Japão. Ele é escrito e desenhado por Masazumi Kazizaki, que é o mesmo autor de Hideout e também de Green Blood. Essa é uma publicação bem interessante que conta com uma arte fantástica do Kazizaki. Quem já leu Hideout e Green Blood sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui um pouquinho da arte para vocês. E vai contar uma história que se passa na Roma Antiga, quando o Império Romano era conquistador, ele avançava sobre territórios, destruía inimigos, era o exército mais temido daquela época. Mas nesse mundo não existe somente humanos, existem seres bestiais, monstros, inclusive seres mitológicos. Então, nós temos 2 contos dentro desse volume aqui. O primeiro deles vai tratar do Finn, que é o carinha da capa, e também do Durandal, que é um Wyvern, não sei qual é a pronúncia correta. Ele é uma espécie de dragão, mas não é um dragão, tá? Porque ele só tem 2 patas. Os dragões, eles têm 4 patas, né? E asas. Ele tem 2 patas e asas. Então tem uma diferença aí. Inclusive é explicado dentro dessa edição. O Finn, ele é um gladiador. Então ele compete ali, ele é um cara muito habilidoso e ele é treinado pelo Durandal. Só que essa publicação aqui, ainda que ela tenha esse plot bem interessante de gladiadores e tal, ela peca por ser um pouco previsível, ser um tanto clichê. Por exemplo, tá o imperador, que é o déspota, que vai fazer de tudo para ver batalhas sangrentas, colocar amigo contra amigo. Então isso você já viu em algum lugar. Ainda que o desenvolvimento seja legal e tal, você já vai percebendo o que vai acontecer na página seguinte. Já a segunda edição, a segunda história, desculpe, vai ser focada em 2 irmãos, um que é um minotauro e o outro que é um humano, obviamente são irmãos de adoção, o Talos e o Zeno. O Zeno é um gladiador fudido, o cara totalmente acima da média, ele combate monstros, o cara é realmente diferenciado. E ele vai atrair a atenção da esposa de um senador que resolve colocar ele na arena principal de Roma. E novamente nós temos uma autoridade fazendo todo aquele lance de armadilha, né, de testar o gladiador. E a história ela é unida pelo Durandal, né, esse dragão aqui, que vai participar das 2 histórias. A arte é um show. Tudo é lindo aqui. Os enquadramentos, o detalhismo que ele coloca, as cenas de combate. Olha só o ângulo que ele coloca de baixo para cima, assim, uma câmera. Mais um pouquinho para vocês. Olha isso. O cara realmente desenha demais. Mais um pouquinho aqui para vocês. E o nome Bestiários é bem interessante, que existiam 3 tipos de gladiadores das arenas. E os bestiários eram caras que combatiam animais, então ursos, leões que eram colocados nas arenas, tigres. Então era humano contra animal. Então eles eram uma classe bem diferente, inclusive alguns conseguiam até derrotar esses animais. É um mangá que, apesar dos clichês e tal, ele tem um desenvolvimento interessante, prende a atenção do leitor e por isso ele ganha nota 8. Fica a dica e eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. O próximo material eu financei pelo Catarse Black Silence da Mari Cagnin. Publicação que tem capa cartonada, com orelhinhas aqui, papel offset, cerca de 105 páginas. Eu vou deixar na descrição o link para quem queira apreciar essa obra aqui, que é um material independente muito bacana. É um sci-fi especial que é focado no terror psicológico dos personagens, como a gente reage diante do desconhecido. Tem ali um suspense, algumas pitadinhas de terror.
Esse quadrinho vai contar a história de uma tripulação comandada por essa mulher aqui, que vai comandar uma viagem a um planeta deserto. Eles precisam terraformar esse planeta. Então tem uma equipe de cientistas que vai fazer avaliação de terreno, de atmosfera, até que eles se deparam com algo muito estranho, uma pirâmide negra, que é essa pirâmide que está aqui atrás dela, não dá para ver completa. E algo muito estranho começa a acontecer com o comportamento da tripulação. É uma história que tem um desenvolvimento bem interessante, tem um clima tenso, sabe? Deixa em dúvida o leitor sobre o que está acontecendo, se o pessoal está ficando meio louco, ou se tem alguma outra tipo de influência sobre eles. Tem um lance de flashback, tentando demonstrar o que eram os personagens anteriormente, a convocação deles. A arte me agradou bastante, combina muito com essa publicação, ainda que em alguns quadros eu diria que falta um pouquinho mais, talvez, de capricho na finalização da arte. Ainda assim, um quadrinho independente de muita qualidade. Eu diria que é um quadrinho independente de destaque que nós temos aqui no Brasil. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica. Para finalizar, Batman Terra 1, volume 2, publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, papel couché, 164 páginas, escrito e desenhado pela mesma dupla criativa do volume 1. Nós temos nos roteiros Jeff Jones e desenhos do Gary Frank. Caras, que dupla! Bom, galera, Terra 1 é um material que não tem vínculo cronológico. Já foi lançado do Superman, nós estamos aqui agora no volume 2 do Batman. Eu fiz recentemente a resenha da Mulher Maravilha, Terra 1. Então, os autores, eles são responsáveis por basicamente criar os personagens do zero, obviamente, sempre respeitando uma coisa ou outra, mas com algumas modificações até significativas em alguns pontos. Então, você não precisa se preocupar com cronologia. Inclusive, você vai estar me perguntando, Fernando, eu preciso ler o volume 1 para entender o volume 2? Não, você não precisa. Você pode ler esse material aqui sem ter lido o volume 1. Pode ter uma ou outra referência, mas nada que vai comprometer a sua leitura. Bom, no plot dessa história, o Batman vai ter que lidar com uma série de assassinatos perpetradas por um carinha aí que tem um ponto de interrogação. Os personagens, como eu disse, são modificados. Por exemplo, o Alfred é um ex-militar. Então ele não é aquele mordomo franzino, ele já é um cara mais malhado, mais forte, tem uma personalidade até meio sedenta, sabe? Eu não sei, eu leio ele, o Alfred daqui, ele não passa muita confiança, não sei, parece que ele em qualquer momento pode trair o Bruce Wayne, ainda que eles sejam unidos e tal, muito diferente do Alfred que a gente conhece, né, que é praticamente um pai para o Bruce Wayne, enfim. E vai ter a participação aqui do Comissário Gordon, de dois vilões do Batman, temos o Harvey Dent e também a irmã dele, que é a prefeita de Gotham City. O Batman, ele está em início de carreira, então ele não tem os dons investigativos, ele meio que vai aprender um pouco vendo como a polícia trabalha, com o Comissário Gordon, por exemplo. Um material muito legal, uma história policial de qualidade. Aqui nós temos os desenhos do Gary Frank, que desenha muito. Eu gosto de histórias assim, porque elas não trazem um vínculo cronológico, então você não precisa ficar se preocupando com o que aconteceu anteriormente, né, como que o Batman lidava com as coisas. Olha só, que arte do Gary Frank, o cara desenha muito. Então, galera, eu acho que vale muito a pena sim você comprar essa edição e eu dou uma nota 8,5 para esse material. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, comente, também se inscreva aqui no canal e faz a sua playlist ali aderindo à campanha, né, do Central HQs rumo aos 60 mil inscritos. Valeu, galera. Fui!